fez essa cama? Foi você. Fui eu? Foi. Ah, e pergunta pros amiguinhos se eles querem aprender a fazer uma cama de Baby Alive assim, bonita. Amiguinho, por que eu tô na minha cama? Se falou no meu canal. Tchau, amiguinhos. Ó, peraí, amiguinhos. É meu filho. Oi, amiguinhos. Então fala assim, ó. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Deixa o seu like. Vai deixar seu like muito feio. Que a mamãe vai ensinar a fazer essa cama bem bonita agora. Vamos lá? Vamos. A nossa confecção já irá começar. Chame o papai e a mamãe ou um adulto para te ajudar. Essa confecção é perigosa, pois mexemos com tesoura e cola quente. Então chame um adulto para te auxiliar e vamos começar a nossa confecção da cama da Baby Alive. Os materiais que nós iremos utilizar serão caixa de papelão, placa de EVA, manta acrílica, cola quente, bailarina, pedaços de tecido, meia pérola, tesoura, folha de sulfite, caneta e fita adesiva. Bom, então para começar eu escolhi uma caixa num tamanho bom, que caiba a sua boneca, ó. E agora nós vamos começar. Como a minha caixa ela é aberta, eu vou passar fita para fechar, para que não corra o perigo de abrir no meio do caminho, né? No meio do processo. Bom, agora que eu já passei 3 fitas, que não corre mais o perigo dela abrir, nós vamos começar cortando a manta acrílica. A manta acrílica que eu tenho, ela é em pedaços pequenos. Então eu cortei tiras e coloquei dos dois lados. Eu cortei 3 tiras para ficar num tamanho bom para estofar, para fazer o colchãozinho da nossa cama. Agora que eu já acomodei 1, 2, 3 pedaços de manta sobre a minha caixa, eu vou colocar o meu tecido sobre essa caixa para cobrir e poder colar. Eu recortei um pedaço de tecido que eu tinha de um lençol antigo, mas vocês podem fazer com o tecido que tiverem em casa. Lembrando que a gente não pode colocar ela rente aqui à beirada da nossa caixa, porque aqui vai ser a cabeceira da nossa cama. Agora eu já acomodei o tecido aqui sobre a caixa. Lembrando que ele tem que ter um pedaço bom em todos os lados, que é pra gente poder virar e colar a caixa por baixo. Ó, já virei a nossa caixa e agora eu vou puxar o nosso tecido para fazer a colagem com a cola quente. Lembrando-se que a gente tem que puxar bem, para ele ficar bem esticadinho e não ficar nenhuma rebarba do outro lado. Bom, agora que a gente já colou, dá pra ver que ela tá bem fofinha, bem macia. Está colada todo do lado. Só que atrás ela fica assim feia, né? Porque a gente puxa tudo. Então eu vou colocar um pedaço de EVA pra ficar retinha e tirar todas essas imperfeições. E aqui do lado nós também vamos fazer uma beirada com EVA em toda a volta. Agora já coloquei o EVA embaixo para cobrir todo aquele trabalho que a gente fez atrás, né? Que ficou tudo repuxado. Já colei o EVA embaixo para ele ficar bonitinho. Recortei também tiras e colei nas laterais. E agora eu vou colar mais uma tira aqui na frente, para ela ficar dessa forma, inteira encapadinha. E nessa parte de trás, nós não vamos colar nada, porque nós vamos fazer a cabeceira ainda. Então eu vou colar essa parte aqui e já volto. Agora que eu já colei a parte aqui da frente, nós vamos fazer a cabeceira. Para a cabeceira, eu recortei um papelão do tamanho da cabeceira. Ela tem que ficar essa ponta mesmo pra fora, porque nós vamos fazer um trabalho nela. Aí eu já marquei aqui com a caneta
mais ou menos o tamanho que eu vou usar, porque nós vamos fazer uma arte aqui na frente. Aqui eu colei um papelão no outro, porque ele era muito fino, para ficar mais grossinho e ficar melhor a firmeza da cabeceira. Agora nós vamos colocar a manta acrílica aqui em cima na nossa cabeceira. Agora eu já colei a manta acrílica aqui na nossa cabeceira. Eu colei 1, 2, 3 mantas para ela ficar bem fofinha, para a gente conseguir dar o efeito que seria da nossa cabeceira. Agora eu vou recortar as barbinhas, deixando ela com essa ponta mais arredondada, bem rente aqui a nossa manta acrílica. Agora eu já arredondei as pontas da nossa cabeceira. Se olhar por trás vão ver melhor. E agora eu vou colocar o tecido por cima. Eu escolhi um tecido florido, rosa, para combinar com a cor da cama. E agora a gente vai forrar somente a parte de cima. Não precisa se preocupar tanto com essa parte de baixo. Essa parte de baixo a gente pode colar mais ou menos assim, porque aqui nós vamos colar na parte de trás da cama, então ela não vai aparecer. A gente só tem que se preocupar em dar a volta para ela colar mais ou menos assim. Fazer a colagem em toda a volta dessa nossa cabeceira. Primeiro eu fiz a dobrinha e colei essa dobrinha aqui. Colei outra dobrinha aqui. Sobrou uma pontinha que eu puxei também, colei pra trás. Não tem problema se essa parte de trás fica feia, assim, cheia de colagem, porque depois nós vamos colocar o EVA por trás, igual a gente fez com a cama. Aí aqui na parte da frente, ela ficou dessa forma, ó, já com a viradinha. Desse lado a viradinha e desse lado também a viradinha. E agora nós vamos colar essa parte de trás aqui, atrás do papelão. E ficou assim a nossa cabeceira. Ela está toda colada por trás. E aqui na frente ela ficou esse pedacinho, mas que não tem problema, porque agora nós vamos vir aqui na nossa cama e nós vamos encaixar dessa maneira. E ela ficará assim, a cabeceira da nossa cama. Mas ainda não está finalizada, porque a gente ainda vai fazer um trabalho aqui com umas bailarinas. Agora nós iremos pegar uma folha de sulfite branca e vamos colocar a nossa cabeceira em cima dessa folha de sulfite pra gente tirar o molde riscando com a caneta. Eu já risquei o molde da minha cabeceira, só que vejam que eu só risquei a parte fofinha, essa parte de baixo eu não risquei, porque é aqui que nós vamos fazer o nosso jogo para poder colocar a nossa bailarina para ficar aqui o furinho assim da cabeceira. Agora eu recortei e eu fiz um retângulo na medida de 25 por 10. E agora eu vou vir medindo de 5 em 5 e vou riscando na vertical. Depois que eu já medi de 5 em 5 e vim riscando tudo na vertical, agora eu vou traçar um X em todos esses retângulos também. E depois que a gente riscar o X, o nosso esquema vai ficar mais ou menos assim. Eu marquei os pontos principais com uma caneta, justamente para deixar marcados os pontos que nós vamos perfurar com a bailarina, para ficar aqueles furinhos assim das camas do encosto. Agora nós vamos colocar o nosso esquema bem em cima da nossa cabeceira e com uma tesoura nós vamos marcar os pontos que a gente tem que perfurar para passar a bailarina. Só cuidado para fixar essa folha, porque depois ele vai dar folga se você ficar mexendo e ele vai dar diferença na hora de furar. Bom, eu prendi bem com pregadores, ó, pra vocês verem, de uma forma que não ia prejudicar os meus pontos que eu tenho que perfurar. E agora, utilizando a tesoura com ponta, eu vou começar a perfurar. Bom, depois que eu já furei todos os meus pontos com a tesoura,
ou com estilete. Eu vou virar para vocês verem como vai ficar. Aí agora nós vamos retirar todos esses pregadores. E vamos retirar esse também. E aí dá pra ver, ó, que ficou aqui todo marcadinho, né? Aí agora nós vamos passar a bailarina e eu já volto pra mostrar pra vocês. E depois de colocar as bailarinas, ele vai dar essa impressão. Ele vai ficar fofinho e repuxado ao mesmo tempo. Só que aqui do lado de trás ele ficou mais feio ainda, né? Então a gente vai colocar uma placa de EVA aqui do fundo. E também aqui, pra ficar bonitinho, a gente vai colar a meia pérola. E eu já volto pra mostrar pra vocês. Bom, agora que eu já colei e escondi toda a parte de trás da nossa cabeceira, eu vou começar a colar as pérolas pela metade aqui no nosso... em cima das nossas bailarinas, pra dar um efeito bem bonito. E já volto. Agora já colei todas as pedrinhas pra esconder as bailarinas. Aqui atrás também já tá escondida todas as bailarinas. E agora nós vamos pegar a nossa cabeceira e colar aqui no fundo da nossa cama. E agora está pronta a nossa cama. Está toda com a lateral feita. Embaixo também ela está forrada. E aqui nas costas também. E essa é a nossa cama. Espero que vocês tenham gostado. E deixe foto nos comentários. Não percam os próximos vídeos do canal, pois iremos dar continuidade no quarto da Baby Alive, construindo uma escrivaninha e um armário. Então, deixe seu like e compartilhe.